Você age como se fosse viver para sempre, mas desperdiça o tempo como se ele não tivesse valor. O tempo é o único bem que, uma vez gasto, nunca volta. Essas palavras são inspiradas em Sêneca, o filósofo estoico que viveu há quase 2000 anos, e ainda assim parece falar diretamente com a nossa geração. Vivemos conectados o tempo todo, cercados por distrações que roubam minutos, horas e dias da nossa existência. E, sem perceber, trocamos o que há de mais precioso, o tempo, por aquilo que menos importa. Hoje, você vai entender por que o tempo é o bem mais valioso que existe, por que desperdiçá-lo é a forma mais lenta de morrer, e como aprender, com Sêneca, a viver de forma plena antes que seja tarde demais. Sêneca escreveu: "Não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito dele." Você protege o seu dinheiro, protege sua imagem, mas entrega o seu tempo a qualquer distração. Horas rolando a tela, comentando sobre a vida alheia, se irritando com opiniões que não importam ou se comparando com pessoas que nem conhece. E enquanto isso, a vida passa despercebida. Você chama isso de rotina, mas é desperdício. Você chama isso de cansaço, mas é ausência de propósito. A vida não é curta. Ela se torna curta quando você a preenche com o que não te faz evoluir. Sêneca dizia que o problema não é o tempo que temos, mas o tempo que jogamos fora com coisas inúteis. E talvez essa seja a maior verdade que evitamos encarar. Não é o relógio que está contra nós. Somos nós que o deixamos correr em vão. A maioria das pessoas vive presa à ilusão do quando. Quando eu tiver dinheiro. Quando eu estiver pronto. Quando eu tiver tempo. Mas a verdade é que o futuro nunca chega. Quando ele chega, ele se chama agora. Esse quando é uma armadilha mental. É uma forma de justificar a inércia, de adiar a mudança, de fingir que ainda há tempo para começar. Sêneca chamava isso de suicídio lento, morrer um pouco todos os dias, entregando o presente para um futuro que talvez nunca venha. E o mais cruel é que fazemos isso acreditando que estamos sendo prudentes, quando, na verdade, estamos apenas com medo de viver. O homem que vive do passado é escravo da culpa. O que vive do futuro é escravo da ansiedade. E enquanto um se arrepende do que já não pode mudar, o outro sofre pelo que ainda nem aconteceu. A sabedoria está em morar no presente, em aceitar o momento como ele é, em entender que a vida é feita de agora e que tudo o que realmente importa está acontecendo neste instante. Sêneca dizia que viver é como remar contra a correnteza. Se você parar por um instante, a vida te leva de volta. E essa é a verdade que poucos aceitam. Quem não vive o presente perde o rumo da própria existência. O estoico entende: você não controla o que acontece, mas controla o significado que dá a cada acontecimento. Enquanto o mundo grita por pressa, o sábio silencia e observa. Ele não luta contra o tempo, ele caminha com ele. Quando você gasta tempo com raiva, inveja e ressentimento, está doando pedaços da sua vida a emoções que não merecem nada de você. Sêneca dizia: a ira é um veneno que você toma, esperando que o outro morra. E isso vale para todos os sentimentos que drenam sua energia. Toda vez que você se irrita, discute, reclama ou alimenta ódio, está entregando ao outro aquilo que jamais deveria dar: o seu tempo e a sua paz. A calma é o escudo do sábio. A paciência é a fortaleza de quem aprendeu a dominar a si mesmo. Quem se domina, economiza a vida. E quem se perde nas próprias emoções, vive cansado, mas sem nunca ter realmente vivido. A vida não é sobre vencer os outros, é sobre vencer o caos dentro de si. E cada vez que você perde o controle, o tempo perde você. Não existe tempo livre. Todo tempo é vida. E a vida é curta demais para ser desperdiçada com o que não te fortalece. Estudar, silenciar, caminhar, observar, pensar antes de agir. Tudo isso é viver. Sêneca dizia que o homem sábio não busca mais tempo. Ele usa melhor o tempo que tem. O que faz o sábio não é quantidade de dias, é a intensidade com que ele vive cada um deles. Ele entende que a morte não está no futuro distante, mas no esquecimento do presente. Cada minuto desperdiçado é um pequeno ensaio da morte. E cada momento vivido com consciência é um pedaço da eternidade. O estoicismo não é sobre frieza, é sobre liberdade. A liberdade de não ser escravo do que não controla.
A liberdade de viver de forma plena, sem arrependimento, sabendo que cada dia usado com propósito é uma vitória contra o tempo. Da próxima vez que olhar o relógio, lembre-se: cada segundo que passa é uma moeda de ouro que você nunca mais vai recuperar. Use-a com sabedoria, use-a para construir, para perdoar, para aprender, para se calar quando for preciso. O tempo não espera ninguém, e quem espera o momento perfeito descobre tarde demais que o tempo não tem piedade. Sêneca escreveu: "A vida é longa o suficiente se soubermos usá-la." E talvez essa seja a maior lição de todas. Não é sobre quanto tempo temos, mas sobre o que fazemos com o tempo que nos resta. Então, antes de sair desse vídeo, me responde: o que mais tem te feito desperdiçar o teu tempo ultimamente? Porque, no fim das contas, a vida não cobra com palavras. Ela cobra com o tempo que você nunca mais vai ter. O tempo ensina mais no silêncio do que nas palavras. Mas poucos têm coragem de ouvir. Vivemos cercados de ruídos, opiniões e distrações. Corremos atrás de tudo e, quando o silêncio chega, fugimos dele. Sêneca dizia que o homem sábio busca o recolhimento, porque é nele que a alma se revela. Quem aprende a suportar o silêncio, aprende a ouvir o próprio coração. O silêncio é o espelho do tempo. É nele que você descobre se tem vivido ou apenas passado pelos dias. Quem se conhece profundamente não precisa de muito para ser feliz. Precisa apenas de tempo, calma e clareza. A morte, para Sêneca, não é o fim, mas o lembrete mais poderoso de que o tempo é um presente frágil. Não há nada mais certo do que o fato de que cada um de nós tem uma hora marcada. E ainda assim, agimos como se tivéssemos eternidade. Ele dizia: "Ninguém é infeliz por não viver mais, mas por não ter vivido o suficiente." A morte não nos persegue. Ela apenas caminha ao nosso lado, silenciosa, esperando o momento certo. E, quando você a encara com serenidade, ela deixa de ser uma ameaça e passa a ser um guia. Saber que o tempo é finito não é motivo para medo, é motivo para intensidade. É o lembrete diário de que você deve viver com propósito, porque a vida não espera. Vivemos em uma era que glorifica a pressa. Quanto mais correndo, mais bem-sucedido você parece ser. Mas Sêneca alertava: a pressa é o disfarce do vazio. Corremos porque temos medo de parar. Porque quando paramos, percebemos o quanto estamos longe do que realmente importa. As pessoas enchem seus dias de compromissos, mas esvaziam a alma. Trabalham demais, mas esquecem de viver. Buscam reconhecimento, mas perdem o significado. A velocidade não traz sentido, ela apenas disfarça a falta dele. Quem vive apressado não vive o agora, vive fugindo dele. A sabedoria está em desacelerar, em fazer o necessário com presença, em entender que o tempo, quando vivido com intenção, vale mais do que qualquer conquista apressada. Sêneca acreditava que a verdadeira grandeza do homem não está em quanto tempo ele vive, mas em quanto sentido ele dá aos seus dias. Você pode viver 80 anos e não ter vivido um só dia de verdade. Pode viver 30 e deixar uma marca eterna. O tempo é o juiz da alma. Ele apaga o que é raso e eterniza o que é verdadeiro. E a beleza disso é que o legado não nasce de grandes feitos, mas de pequenas escolhas diárias. Cada ato de paciência, cada gesto de bondade, cada pensamento controlado é um investimento na eternidade. Sêneca dizia que o tempo não rouba nada de quem vive com sabedoria, porque tudo isso que é bem vivido se torna parte da eternidade. O tempo é o bem mais justo que existe. Todos nós recebemos as mesmas 24 horas por dia. A diferença está em como escolhemos usá-las. Você pode desperdiçar o tempo tentando controlar o mundo ou pode usá-lo para dominar a si mesmo. Pode gastá-lo reclamando ou pode investi-lo em construir algo que dure além de você. Então lembre-se, o tempo não espera, não volta, não perdoa. Mas para quem o entende e o honra, o tempo se transforma em sabedoria. E a sabedoria, como dizia Sêneca, é a única forma de eternidade que o homem pode alcançar. Talvez a maior ironia da vida seja perceber que o tempo sempre esteve do nosso lado, mas fomos nós que nunca estivemos presentes. Corremos tanto para alcançar o futuro que esquecemos de viver o instante que realmente existe, o agora. O relógio nunca foi o inimigo.
Ele apenas marca o compasso da nossa consciência. Cada segundo que passa não é perda, é um convite. Um convite para estar aqui inteiro, para olhar nos olhos, para agradecer, para respirar fundo e sentir. Um convite para não deixar que a vida escorra pelos dedos como areia levada pelo vento. Sêneca dizia que a vida é como uma chama. Ela não se apaga por falta de tempo, mas por falta de sentido. E talvez o verdadeiro propósito não esteja em viver muito, mas em viver de forma tão consciente que até o silêncio ganhe significado. A maioria das pessoas só entende o valor do tempo quando ele acaba, mas você não precisa ser mais um. Você pode escolher viver agora, escolher estar presente, escolher dar valor ao instante que está nas suas mãos. O tempo é o único bem que, quando usado com sabedoria, se transforma em eternidade. E, quando o último minuto chegar, que você possa sorrir, não porque teve muito tempo, mas porque soube transformá-lo em vida,